Olá, bom dia. Sozinha como eu iria me formar, mas tua mão de amor me viu me levantou pra hoje levantar, curada pra curar. Quando eu olho pra Bom trás, dia, sejam eu bem-vindas. choro ao Marlene, pode já me chamar? pra me parou. Isso. Isso. Bom dia. Bom dia, muito bom dia. Seja bem-vinda. Eu vou deixar você se apresentar para esse povo aí, para eles saberem quem é você, de onde você fala. Pode começar a falar. Bom dia, pessoal. Gratidão em poder estar aqui nesta manhã. Meu nome é Marlene, eu moro aqui nos Estados Unidos, na cidade de Norwood. E antes eu morava no Brasil, tem 3 anos que eu estou aqui, e Deus me trouxe aqui para uma missão. E é isso aí. Bom dia para todos que estão entrando. E a gente já falava há 7 anos atrás, né, Marlene, que você ia para aí, você só não sabia como que você ia, né? Não estava nos meus planos, mas Deus mudou. Nem vim para Deus te, ficar aqui. Deus te arrancou, né? Deus me arrancou como um trator. Eu falo que Deus me arrancou como um trator, porque se fosse para Com eu sair raiz e tudo. pela minha vontade, eu não viria nunca. Então foi Deus que me trouxe. E hoje eu entendo que a primeira semana que eu estive aqui, então Deus já foi ministrando no meu coração para eu ficar. Não vim para ficar e estou aqui. É para cumprir a vontade de Deus. Conheço a Amém. Denise já há alguns anos, né, Denise? Estamos indo aí para o E, 7º ano juntas. e agora Deus nos conectou aqui novamente. Que é tanta correria que a gente, quando eu vim para cá, a gente quase nem falava, mas Deus nos conectou novamente. Mas nunca tinha Exatamente. desconectado, nunca desconectou. É Deus verdade. tem o tempo dele. Nós não estávamos na mesma intensidade igual era no início. Não, era no início, isso mesmo. Que agora a gente Não está era na mesma mais. intensidade, né? Os tempos de Deus, igual eu falei, eu acho que na primeira ou na segunda, numa das lives tem o tempo de Deus, né? O tempo de estar perto e o tempo de estar longe. Hoje nós estamos muito mais longe do que nós estávamos aqui. Hoje nós estamos muito mais perto do que nunca nós estivemos, né? Mesmo longe em distância. Eu acho que é isso que eu queria dizer e não consegui falar. Hoje a gente está longe, muito mais próximo, né? Então Deus nos aproximou por causa exatamente por causa do propósito que estamos fazendo, né? Exatamente, é o propósito de É. Deus no tempo dele. Vamos Uhum. orar para a gente iniciar, então, gente. Essa é a Marlene. A Marlene é uma das nossas mulheres curadas. Tem um grupo aí que está sendo acompanhado diretamente por ela, junto com a Iosana, junto com a Fernanda. Então, o grupo de vocês tem essa mulher curada aí que está dando suporte a vocês. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui e de vocês terem o privilégio de conhecer a Marlene, porque eu tive o privilégio de caminhar com ela bem de pertinho. Agora, vocês que estão sendo aí cuidadas por ela, estão tendo oportunidade de ser aconselhada, de conversar com ela, eu acredito que Deus tem um propósito na vida de vocês específico. Amém? Vamos colocar Amém. nossas vidas diante do Senhor para que Deus possa falar conosco nessa manhã. Amém. Pai, nessa manhã eu me coloco diante da tua presença, te clamo, te peço pelo poder que há no sangue de Jesus, fala conosco. A tua palavra diz que o Senhor é Deus que
conecta pessoas com um propósito. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, nos faz ir, nos faz ser infinitamente mais daquilo que um dia passou pela nossa mente. E assim como o Senhor fez com a Marlene, Pai, assim como o Senhor transformou a Marlene, assim como o Senhor tem transformado a mente, o coração, o entendimento da Marlene, eu quero que o Senhor possa fazer na vida dessas mulheres, ó Deus, dessas pessoas que estão conectadas conosco com um propósito. Então, neste momento, eu quero colocar diante do Senhor a vida dela, usa ela com poder e graça, e que o Senhor venha, ó Deus, falar conosco através das palavras dela, Pai. Usa ela, ó Deus, e que ela seja um vaso, ó Deus, um instrumento, para que o Teu Espírito possa derramar sobre as nossas vidas tudo aquilo que o Senhor quer operar na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse propósito. Eu sei que tem mulheres aqui que têm o chamado para ir para fora do Brasil e têm o mesmo medo dela. E eu sei que tem mulheres, ó Deus, que estão aí nos Estados Unidos, que vão assistir essa live e que vão ter que voltar, ó Deus, para poder obedecer uma palavra do Senhor, porque foram debaixo de desobediência. Então, nessa manhã, ó Deus, eu quero te pedir, cumpra o teu propósito através dessa palavra, ó Deus, que o Senhor vai trazer de encontro aos nossos corações nessa manhã. Eu entrego diante do Senhor a vida da Marlene, o Senhor a conhece, conhece a mente, o coração, sabe da verdade, da autoridade que ela carrega sobre ela. Então, neste momento, ó Deus, que ela se lembre, ó Deus, que ela é um instrumento do Senhor nessa terra e que a partir do momento que ela escolheu ser usada pelo Senhor, ó Deus, o Senhor é que faz todas as coisas através dela. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe, Marlene. Pode falar conosco à vontade. Eu quero só começar contando como que eu conheci a Marlene. Eu quero lembrar como que foi. Foi exatamente numa viagem de trabalho. Eu fui para poder demonstrar uns produtos de pele, né? Eu conheci a Imo, e a Imo é uma empresa americana que existe há mais de 65 anos de mercado, e é a mesma empresa dos produtos de pele que eu utilizo até hoje na minha pele, é a mesma empresa que até hoje Deus deu, né, dentro desse propósito para que eu pudesse cuidar da pele das pessoas com uma coragem, sem intoxicar a pele, sem colocar metal pesado, porque como eu sempre fui muito branca e muito alérgica, então eu tinha medo de tudo enquanto é produto. E quando eu conheci essa linha de produto, eu comecei a estudar as raízes dela, comecei a estudar os processos químicos, estudar os processos biológicos, os processos de plantio, cultivo, como que eram os formatos dessa empresa. E foi onde eu me apaixonei, porque era tudo natural. O processo químico era só de transformar aquilo que já é a química natural das folhas, frutas, ervas, em cremes, em suplementos, naquilo que a gente ingere. E isso me encantou, porque a vida toda eu quis aquilo que era natural. Eu nunca quis nada sintético no meu organismo, eu nunca quis nada químico no meu organismo. Então, à medida que o tempo foi passando, eu conheci. E quando eu conheci a Marlene, nós viajamos mais de 250 quilômetros. É a Marlene que eu atendia dentro de um açougue, limpeza de pele, né, Marlene? O povo falava assim, marca a limpeza de pele para mim lá no açougue. Não era assim? Não era dentro do açougue, mas era referência, né? E aí o povo falava, você vai lá no açougue fazer limpeza de pele? Vou, amanhã eu tô lá no açougue. E aí o Então, açougue ficava embaixo, a casa da Marlene em cima, mas era exatamente no açougue onde a gente encontrava, era o açougue da Marlene. E a Marlene foi numa apresentação de pele dessas que eu fiz para demonstrar os produtos de pele, né? Porque isso que eu faço hoje como propósito, eu comecei fazendo como trabalho.
E quando ela estava lá, até hoje eu lembro direitinho. Como foi a pergunta, Marlene? Antes de começar a live, eu falei com ela. Falei assim, Marlene, qual que era a pergunta mesmo que você me fez quando você me viu a primeira vez? Responde aí, Marlene. Esse produto tira essa mancha do meu rosto, melasma, porque Cadê a mancha, Marlene? eu Cadê tinha a aqui no mancha, Marlene? nariz, eu tinha aqui no nariz, né? Tinha aqui. Agora ela tem muito pouquinho, porque o produto é assim, é um processo lento por não ter química, né? Como a Denise falou. Então, e teve um dia que eu falei, esse produto não vale nada, porque meu rosto não tá limpando coisa nenhuma. Aí ela falou, Ele você limpou sabe o quanto rosto, tempo? Hã? ele limpou o rosto, a alma, o coração e ainda arrancou a Marlene do Brasil e levou ela para os Estados Unidos. Pois é, e você falou, você sabe quanto tempo que eu trato a minha pele? Porque eu sou muito assim de querer o resultado rápido. E isso é uma coisa que eu tô aprendendo também. É processo, não é rápido, não. Nada vem pronto. Às vezes você tá com um problema e quer que Deus vai lá, ó, de uma vez, não é de uma vez. Você tem que passar por um processo. E eu aprendi isso aqui. É uma das coisas que Deus me trouxe para eu aprender. Isso, que é processo. E é muito lindo, é muito profundo isso. A gente aprender que é processo, que não é de uma vez. E esse produto mudou a minha vida, não só assim de pele aqui, mas eu senti, eu amanhecia, eu dormia e amanhecia cansada. Hoje eu não tenho mais isso, a minha disposição é outra. A minha vida hoje é bem melhor do que antes. Vai só melhorando, ao invés de piorar com a idade, a tendência não é piorar, o seu corpo ir perdendo os benefícios, o meu não. O meu está progredindo. Eu dei uma crise de labirintite horrível. Com os produtos, nunca mais eu tive. Então, não é só de pele, né? Porque às vezes a gente. Porque a gente cuida do espírito, mas tem que cuidar do corpo também, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, por que não vamos cuidar do nosso corpo também? Tomar nosso suplemento, que não tem química nenhuma, porque eu também prezo muito o lado natural. Até o meu cabelo não faço mais química, fazia química, não faço. Então, eu sou mais ou menos parecida nisso com a Denise, sempre procurando pelo natural. E Deus, ele se agrada quando nós cuidamos do nosso corpo, fazemos os nossos exercícios físicos, cuidamos da nossa pele. Porque às vezes a gente quer cuidar das pessoas, não está cuidando nem da gente, porque Deus, ele se agrada quando a gente olha no espelho e se vê como a imagem e semelhança dele. E quando a gente se ama, Deus se alegra, Deus olha para a gente com alegria. Porque ele quer que nós tenhamos amor, porque nós somos criaturas únicas. A forma que Deus nos fez, ela não existe mais, nós somos únicas. Então nós temos que tá cuidando sim dessas partes também, que às vezes fica no esquecimento. Para mim mesmo ficava, eu aprendi isso com a Denise e tenho aprendido muito. Ela falou que é um privilégio me conhecer, mas o privilégio é meu, eu sou grata demais a Deus, porque Deus colocou ela no meu caminho, Deus levou ela naquela cidade, foi Deus que levou para mudar a minha vida em todos os sentidos, espiritualmente, né, da alma, da pele, do corpo, de tudo. Né, Denise? Deus é Amém. lindo. E eu lembro direitinho que ela falava assim comigo, mas você ainda tem um resto de mancha no seu rosto também. Lembra disso, Marlene? Lembra, a gente olhando bem de pertinho. Quando ela tinha uma máquina que você Até hoje olhava ela dentro. tá aqui, olha. Ela falou, de repente a sua mancha, ela vai ficar aí, porque é uma, como que você falou mesmo? É uma marca que Deus. Eu esqueci como Ela que é você. um termômetro da sua vida. Quando você estiver mais alterada, ela vai estar mais escura. Quando você estiver mais equilibrada, ela vai estar mais clara. Sempre ela vai ser um memorial daquilo que Deus fez na sua vida baseado nessa mancha. Pois é isso aí. É isso aí que eu queria dizer. Porque é tanta coisa que eu aprendi que eu não consigo expressar exatamente. Só quem vive
quem vive é que sabe. E esse propósito que nós estamos fazendo, gente, ele mudou a minha vida. Talvez tenha algumas pessoas no grupo que não está vendo nenhum efeito, mas continue orando, porque não é de uma vez que Deus vai fazer na sua vida. Porque o meu processo, na verdade, quando eu cheguei nos Estados Unidos, ele começou inicialmente com o método CIAS, ministrado pelo Dr. Paulo Vieira, e aí a Denise fez, nós fizemos, e o início do ano, aí que deu aquela virada mesmo. Foi um ano que começou totalmente diferente. Foi o ano que eu nunca tinha parado para fazer isso, começar com um propósito. Porque às vezes os nossos pedidos, ele está parado. Ele está parado no mundo espiritual. Aí quando a gente faz um propósito, a resposta vem. Talvez você não teve aquela resposta porque você não fez um propósito. E eu aprendi isso aqui, é uma coisa que eu não sabia também. E nesse propósito, aí Deus opera e as respostas vêm. Mas vem de uma vez? Não, é devagarzinho. A gente pensa que Deus nem está fazendo, que nem está acontecendo. Mas é devagar, se você observar, é devagarzinho. É o processo. É o que eu aprendi também com a Denise. Eu tenho aprendido demais, demais. Sou muito grata por isso. Porque Deus tem me mudado muito, tem me curado, para eu ajudar outras pessoas. É um processo. Eu estou nesse processo de curada para estar ajudando outras pessoas. Né, Denise? Sim. E o mais interessante disso, que eu acho, Marlene, que assim, é muito bom a gente falar, que eu ouvindo você falar aí, eu te ajudei. Eu tô vendo hoje você falar isso, você sempre fala, mas aí eu lembro do dia que o Senhor começou a fazer esse movimento, né, do Ministério Curados para Curar, e que tudo começou a se encaixar nesse ano, quando o Espírito Santo me lembrou de que você fazia mesa e colocava para mim comer. E eu nunca comi na mesa, né? Como eu não tive uma família, eu não tive uma casa, um lar, né, estabilizado, eu nunca tive comer na mesa. E eu sempre sonhei com comer na mesa. E toda vez que eu ia na casa da Marlene, ela é péssima de cozinha, igual eu mesma. Ela não cozinha. Eu não sei se ela já melhorou depois que ela foi embora. Melhorei, Mas não. Não é minha habilidade, mas eu aproveitava que ela ia, às vezes o esposo ia, eu aproveitava para fazer coisa diferente, porque para mim sozinha era difícil, mas o negócio dava tudo errado. Falei, Denise, não adianta, eu vou fazer arroz, feijão e bife, que isso aí eu faço muito bem. Arroz, feijão, bife, uma comida normal eu faço bem, mas coisa diferente, então essa não é a minha habilidade mesmo, não é. ela não sabia que só dela colocar o café na mesa para mim, na hora que eu chegava, ela colocava um café e falava: "Você está com fome?" Eu chegava, né, de viagem para poder atender, eu chegava tipo 6 horas, saía de casa 5 horas da manhã para chegar lá às 7, 8 horas da manhã, começar a atender. Tinha dia que eu atendia de 8 da manhã até 8, 9 da noite, né, Marlene? Direto. Já teve dia de não almoçar. E naquele momento, toda vez que ela preparava aquela mesa de comida, ela alimentava a minha alma. E eu falo que ela não sabe quantas sementes que ela plantou, as memórias que ela trouxe para minha vida, fazendo aquela mesa para mim, porque eu ainda não tinha casa, eu já tinha me casado, já tinha os meus filhos, mas eu ainda não tinha casa. Não tinha família, então a gente ficava para lá e para cá, então a gente não conseguia ter uma vida equilibrada. E eu estava vendo a vida da minha família, dos meus filhos, irem pelo mesmo processo que o meu, aquela confusão, aquele desequilíbrio, aquela instabilidade, aquela loucura que eu ficava para lá e para cá, o Ari para lá e para cá, e os meninos jogados ali e aqui. E quando ela montava aquela mesa, dentro da minha alma, o Espírito Santo falava assim: você ainda vai ter esse tempo com a sua família. E E na, eu tô te preparando. E na época eu não tinha noção disso.
E para mim era Era tão bom arrumar natural, aquela era isso que eu mesa. queria falar. Era natural para ela montar aquela mesa, aquilo era algo dela. É igual para vocês. A habilidade de quem trabalha na arquitetura, a habilidade de quem trabalha, quem é dona de casa e tem a rotina do café, do almoço, dos meninos da casa. Se chegar aqui em casa agora, se não fosse a Lara, todo dia estava tudo de perna para o ar, porque eu não tenho mais essa rotina da casa. Eu aprendi a viver lá fora. Agora, hoje, para mim, a rotina da casa ela é muito difícil. Então, cada um de nós temos uma habilidade natural. Então, ela já tinha essa habilidade de colocar a mesa. E aquilo satisfazia a minha alma. E a Bíblia fala que aquele que recebe um profeta, aquele que cuida de um profeta, ele vai receber galardão de profeta. E nem eu sabia que Deus estava preparando isso, e nem ela, né? É, e eu fiquei sabendo disso aqui. Foi aqui que ela me falou dessa conexão da mesa. Aí eu fui descobrir que tem um livro que fala sobre a mesa, do valor que é você se sentar à mesa, você comer. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro. É algo assim bem profundo, muito interessante, o valor que tem de você comer à mesa. Porque a primeira mesa foi fabricada por Jesus, então Jesus ele se assentava ali na mesa e então ela teve essa conexão na época lá, nem para mim era tudo natural. Aqui que ela foi falar e que eu fui ver esse valor que tem da gente arrumar a mesa e comer na mesa. Eu era poucas vezes que eu arrumava a mesa, assim, porque eu morava sozinha. E então, quando ela ia, eu fazia isso. Então, eu fazia assim, aquilo com muita dedicação. Tinha as coisas tudo arrumadinhas, assim, era. E Deus estava naquilo e eu nem estava nem percebendo. Nem percebendo. Como Então, que. e aí lá em Provérbios 23:7, né, que é a nossa palavra de hoje, tá, fala exatamente sobre isso. Você quer ler, Marlene? Provérbios 7:28. Não, Deixa eu ligar. 23:7. Provérbios. Aqui tá meio escuro ainda, gente, com a diferença de horário. Eu vou ver se eu consigo enxergar aqui na escuridão, tá? Se você quiser, eu leio. Leia então, por favor, porque aqui tá meio escuro ainda. Eu tô com um menino bonito aqui. Vem cá, menino bonito, para essas pessoas te verem. Vem cá, tem um menino bonito querendo umas coisas de filho aqui, ó. Vem cá que eu vou deixar vocês verem ele. Vem cá para as pessoas te verem. Ele tá querendo uma coisa que filho quer de mãe, dinheiro. E aí, Provérbios 23:7 fala assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Essa é na versão A, que é Almeida corrigida e revisada. Tem diferença de versões? Tem. Mas o que eu quero deixar aqui dessa palavra é: assim como você pensa na sua alma, assim como você sente na sua alma, assim ela vai ser. Como que você sente hoje na sua alma? Que você é uma pessoa ingrata, infeliz, que não merece nada, triste, angustiada, que você nunca vai conseguir nada nessa vida? Ou você pensa que você é uma filha amada do rei, que a qualquer momento o rei vai se manifestar na sua vida e vai transformar a sua história, vai fazer infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou? Fala, Marlene, como que você pensava antes? Como você pensa agora? Gente, gratidão é algo que arde forte no meu coração. Porque gratidão, às vezes a gente fala assim, eu sou grato, eu agradeço a Deus todos os dias, mas a gratidão ela tem que sair daqui de dentro. É de dentro do nosso coração. A palavra de Deus fala que a gratidão é a memória do coração. E às vezes a gente acorda. Ei, Caleb! Ei! Que bom te ver aqui. Pode continuar. Então, na maioria das vezes, muitas pessoas acordam pela manhã já pensando no dia difícil,
Às vezes a gente acorda assim, nossa, tem que trabalhar de novo. Ai, um dia eu ainda vou ser rica para me ter uma vida boa. E já acorda com aquela sensação de angústia. E quando a gente muda isso, quando a gente muda, porque a gratidão ela é mudança de olhar. Às vezes você olha, você não tem motivo para agradecer, mas se você observar bem, você tem. Eu costumo dizer assim que você acorda pela manhã e se você olhar na sua casa, você tem a luz elétrica, que antigamente não tinha, você tem uma geladeira para gelar a sua água. É coisa que a gente nem pensa, né? Uma geladeira que você pode colocar seu alimento, você tem uma água geladinha, igual tem os tempos de calor. E isso é coisas que nem os reis e as rainhas tinham antigamente. E a gente acha que não tem nada para agradecer. Eu costumo fazer assim, falar assim para as pessoas, você pega um caderninho, porque eu comecei assim, você pega um caderninho e começa a anotar, porque quando você anota, é uma diferença incrível. Façam isso, gente. Pega o caderninho, começa a anotar. Começa a notar que Deus vai te dar tantos motivos, e quando você é grato, a sua vida ela vai mudar por completo. Vai mudar muito, porque nós temos mania de murmurar. Nós já nascemos chorando. A primeira coisa que o ser humano faz é o quê? Chorar quando nasce, chorar. Só que bebê, a mãe vai lá e dá uma mamadeira, ele cala. Só que nós ficamos grandes, não funciona mais assim. Você dá uma mamadeira, pronto, e ele cala, não. Então, à medida que nós vamos exercendo essa gratidão, Deus muda a nossa vida. Deus muda por completo. Pode acreditar, gente. Fala como que é o exercício, Marlene, todos os dias ao acordar. Ao acordar, você começa... Muitas pessoas acordam nem arruma sua cama. Você começa arrumando a sua cama dançando, assim, com alegria. Glória a Deus, aleluia, com louvor. A primeira coisa que você faz é isso. Então você já tem uma conexão boa. E depois? Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a palavra do Senhor, vai fazer seu devocional, primeira coisa. Porque o que vai ficar na sua mente, é o que vai acontecer na primeira hora da manhã. Você vai orar. Se você acorda 6 horas da manhã, acorda um pouquinho antes para dar esse tempo para você estar lendo a palavra de Deus. As pessoas falavam, os pastores falavam, gente, leiam a palavra, leiam a palavra. Eu pegava a palavra, eu não conseguia entender. Mas aí você continua. E Deus, ele vai abrindo o nosso entendimento. Eu estou aprendendo isso aqui. Agora que eu estou aprendendo, porque Deus, ele é maravilhoso. E quando você quer, quando você fala, eu quero, aí as coisas acontecem, porque tem que partir do nosso querer, do querer. E tem quanto tempo que você está na igreja, Marlene? Ah, que eu estou na igreja, já tem... Tenho até vergonha de falar. Eu falo que agora que eu me converti de verdade, agora que eu estou conhecendo realmente o que é isso aqui, gente. O que é a palavra de Deus, o que é Deus falar com você, o que é intimidade com Deus. Antes eu não conseguia isso. Eu recebia muitas bênçãos, mas agora é diferente. Deus me trouxe aqui para isso, porque lá eu ficava focado em outras coisas. E aqui Deus tem mudado. Deus falava comigo, usava pessoas e falava, o que Deus tem para você é lindo, é muito lindo. Aí você pensa, que lindo é esse? Que lindo é esse? É conhecer Deus no profundo, na intimidade. E eu tenho aprendido isso. Depois desse propósito, gente, eu estou aqui para falar para vocês do propósito. Quão é gratificante isso. Que quando você se coloca como querer, eu quero, Deus vai fazendo. Ele vai fazendo. É só você crer que ele vai fazendo. Amém. Fala aí mais alguma coisa também, Denise. Então, eu quero falar que às vezes Deus usa um processo de dor para poder nos arrancar, igual você falou, todos nós sabíamos, eu lembro direitinho da gente, igual ontem,
a gente lembrou, né, que eu ia ir para fazer limpeza de pele, já fomos para o Espírito Santo juntas, e agora tem um pessoal do Espírito Santo que está fazendo propósito aí, e o mês de julho eu vou estar lá. Foi você que semeou a semente naquela terra do Espírito Santo, né? Pois é. Então, então, você nem sabia disso há 7 anos atrás, aquele dia que nós estávamos voltando no carro, aquele chuvão, e que eu chorando falei que você, eu não sei o que que eu estou fazendo aqui, eu não sei, mas eu sei que Deus tem um propósito, eu não entendo, eu não entendo. E hoje, para todo mundo ver eu equilibrada, assim, falando tranquilo, né? Todo mundo fala que eu falo tranquilo. Não sabe, né, Marlene, o que que a gente já viveu antes de chegar nisso? E Deus vai nos moldando de acordo com aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E aí, uma coisa que eu tenho falado é que às vezes a gente pede Deus para fazer, mas na hora que começa o processo de dor, a gente para. E aí eu quero lembrar do processo de dor que você teve que viver para poder ir e ficar aí nos Estados Unidos. A forma que você teve que ir para ficar quando você entendeu que Deus queria que você ficasse aí. Eu quero que você fale um pouquinho mesmo do assassinato do seu irmão, porque às vezes as pessoas pensam que você está aí porque foi muito fácil, que você foi porque você queria ganhar dinheiro. E às vezes é o processo de dor que nos faz entender o propósito. Então, gente, na verdade, a intenção era essa, né? Quando a gente vem para cá, você quer ganhar um dinheiro. Eu queria levantar um dinheiro e ir embora. Mas eu cheguei no mês de maio, aí quando foi no mês de agosto, aconteceu uma tragédia com meu irmão, né? Ele foi assassinado no trânsito aqui, no trânsito de verão, 5 horas da tarde. E Deus já tinha colocado no meu coração o desejo de ficar aqui. E esse envolvimento que eu tive com esse assassinato e com tudo, isso firmou mais os meus pés aqui. Então, às vezes a pessoa pensa, você está nos Estados Unidos, você tem uma vida maravilhosa, uma vida de dinheiro, e não é dinheiro. Deus não me trouxe aqui por causa do dinheiro, mas foi um processo de dor, e o processo, ele causa essa dor. Então eu estou vivendo esse processo, e é tudo espiritual, gente, nada de dinheiro, é espiritual. E a gente pensa muito no material, no dinheiro, e não é isso que Deus quer. E Que Deus faltava quer dinheiro para você no Brasil, Marlene? Faltava? Não faltava dinheiro para mim no Brasil, eu tinha uma vida boa, era corrido, corrido. Lá eu trabalhava muito mais do que aqui, muito mais. A pessoa acha que veio para cá e ficou rico. E lá eu tinha uma vida boa, eu tinha meu comércio, eu tinha minhas coisas, eu tinha minha casa grande, aqui é pequenininho, lá eu tinha uma casa enorme. Eu nem sinto falta daquele casarão que eu tinha lá, não sinto. Porque quando você faz as coisas com gratidão, então Deus só faz a gente ver coisa boa. Então é de dor? É. Mas quando você tem essa gratidão, você é feliz. Eu sou muito mais feliz, mesmo com esse processo de dor. E outra coisa que eu lembro muito, quando a gente viajava, a Marlene não viajava. Mas ela falava que ela queria viajar ao mundo, lembra disso? Mas ela não viajava para lugar nenhum. É. E a primeira vez que nós viajamos juntas, a primeira coisa que eu achei muito legal é que ela parou no restaurante, na hora que a gente foi comer, era um rodízio, né? Aí o cara falou assim, isso aqui é tal carne. Aí ela falou assim, não é não, essa carne é essa e essa. Aí o cara olhou para ela assim, balançou a cabeça e ficou assim assustadíssimo, né? E a Marlene é açougueira. Marlene, gente, como chama? Como fala? Hum. Desfazia um boi? Como? Desossar, destrinchar? Desossava um boi, gente. A Marlene desossa um boi. Ela é desse tamanhozinho aqui, mas ela desossa um boi. E aí o cara ficou assustado para ela. E aí depois ele trouxe a carne que ele tinha falado. Você lembra disso também, Marlene? Lembro. Então, eu sou ruim na cozinha, mas sou boa para mexer com carne. Cortar a carne eu já sei.
Entendo, então ninguém me engana, porque a açougueira tem mania de enganar. Então a minha eles não enganam, porque eu conheço E mesmo. aí, nesse dia, eu vi que as pessoas sofrem por falta de conhecimento. E aí, naquele momento, eu percebi que muito de nós somos enganados porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E enquanto eu vi ela fazer esse processo de confronto da mentira do homem, que ele falou a carne, se ele não tivesse falado o nome da carne, ela não ia falar nada com ele. Mas como ele foi falar o nome da carne com mentira, ela foi e falou assim: essa carne é essa. Aí falou, eu acho que ela deve ter falado assim do lado esquerdo e o boi tinha tantos anos. Só faltou isso. E aí eu fiquei assim admirada na mesa, olhando assim e observando aquela cena toda. E aquilo me trouxe uma alegria muito grande no coração, por quê? Porque naquele momento eu vi Deus claramente usando a Marlene com muita autoridade e com conhecimento. E eu falei assim: Deus está separando essa menina. E olha que foi bem no início. Eu conheci ela tinha menos de 1 ano. Aí eu falei assim: Deus separou essa menina para anunciar a palavra de Deus. O nível de conhecimento dela, ela carrega muita autoridade do céu. E hoje ver ela aqui nesse nível de evolução, que falava que não ia falar nada e sempre retraída, hoje para mim é um privilégio mesmo. E Marlene, nós combinamos uma coisa, mas o Espírito Santo fez outra. Nós combinamos que eu ia orar no final, mas eu orei no começo. Agora a oração do final vai ter que ser sua, porque você tem que abençoar essas pessoas com a autoridade que Deus te deu, de conhecimento, de sabedoria e de entendimento baseado naquilo que está preso no mundo espiritual, que a chave está com você. Tem chave que está comigo, mas tem chave que está com você. E baseado na sua história, baseado na sua vida, baseado nas suas experiências, as palavras que saem da sua boca são palavras que vão ativar no mundo espiritual o propósito de pessoas que vão ter conexão direto com você aqui nesse grupo do propósito. Às vezes nós estamos falando aqui, não é para as 300 pessoas que entrou no propósito inicialmente, mas é para uma, porque Deus me tirou de Ipatinga para levar lá pro Central de Minas por sua causa. Então, às vezes, Deus arranca você dos Estados Unidos e traz você aqui e Ipatinga por causa de uma pessoa. Então, essa oração é para você. É para você porque é você que tem essa autoridade sobre a vida dessas pessoas, principalmente das pessoas que moram no interior e às vezes acham que não são nada simplesmente por causa do lugar onde nasceram. E o complexo de inferioridade, às vezes o achar que não pode, que não é, permitir ser confundido por causa de circunstâncias, esquecendo de quem são em Deus, que é Deus que plantou cada um de nós onde Ele plantou. A identidade, né? Então, gente, se você quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, e eu estou aqui à disposição, né? Eu estou aqui hoje para vocês me conhecerem, né? As pessoas aí do grupo vai estar vendo. E pode me perguntar o que quiserem, eu estou aqui para ajudar. O pouco que eu sei, eu vou estar passando para vocês, tá? Então a gente vai estar encerrando com a oração. Deus Pai, nessa hora, Senhor, meu coração, Senhor, ele está muito grato. Amém, porque tu, Senhor, tu tens nos abençoado grandemente, porque grande é o que o Senhor tem feito na minha vida, e grande é o que o Senhor tem feito na vida de muitas mulheres desse propósito. Senhor, se porventura tiver algum ainda que não entendeu o que o Senhor quer delas, que o Senhor venha abrir um entendimento, Senhor. Meu Deus, que neste dia elas venham entender que tu és um Deus, Senhor, que opera a partir do momento que nós queremos, quando colocamos na posição, Senhor, eu quero, que Deus, ele opera, que Deus venha fazer isso na sua mente, no seu coração, que Deus venha tirar do seu inconsciente aquilo que está te travando, que muitas respostas estão travadas porque você não fez um propósito ainda, que isso venha a ser uma verdade na sua vida.
Meu Deus, Amém, que o Senhor. Senhor possa visitar cada coração dessas mulheres, que mesmo as simples palavras, nós sabemos que o Senhor pode Amém. operar grandemente, porque o Senhor é o Deus que vai onde nós não vamos. Porque às vezes falamos coisas tão simples que pensamos que não tem nenhum valor, como aquela mesa que eu arrumei. Uma coisa tão simples que fazemos faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Que venhamos, Senhor, estar vivendo isso. Que essas mulheres venham alcançar no Senhor seu propósito, que elas venham entender o que o Senhor quer da vida delas, como o Senhor me fez um dia entender o que o Senhor quer de mim, que elas venham colocar na posição de filha amadas do Senhor, que elas venham reconhecer que somos a imagem e semelhança do Criador e que o Senhor ele fica feliz quando nós reconhecemos isso. Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de todas essas mulheres deste grupo do propósito, que a colheita pode ser grande. Eu creio que o Senhor vai operar ainda muito mais. O Senhor tem operado muito, mas que ainda muito o Senhor irá fazer na vida dessas mulheres. Senhor, colocando diante do Senhor esse dia. Meu Deus, que o Senhor venha estar nos abençoando, nos guardando e que venhamos começar esse dia com gratidão no nosso coração. Ensina, Senhor, ensina-nos a ser gratos. Ensina cada uma, aquelas que ainda não sabem o valor da gratidão, que neste dia o Senhor possa estar ensinando isso para elas. Senhor, nós te pedimos, Senhor, assim, eu te peço, Deus, agradecida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe nosso dia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Marlene. O Senhor tem coisas grandiosas para fazer por você. E Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu quero aproveitar a presença da Marlene aqui, que a Marlene eu falo que se tem alguém que está travado na vida financeira, tem que conhecer a Marlene. Porque a Marlene é aquela que solta as palavras de liberdade na área financeira. Não é porque ela está nos Estados Unidos, é porque ela carrega isso dentro dela desde o Brasil. O Senhor deu para ela o dom nessa área de abençoar, deu para ela o dom de multiplicar, deu para ela o dom de ser grata naquilo. Então, eu falo sempre da semente. Se você está no grupo da Marlene, eu vou lembrar, hoje eu coloquei a pulseira que vai ser, que nós vamos vender os números. É a pulseira da Pandora, né? Eu coloquei ela no braço aqui, ó. Você vai ter oportunidade de vender o número dessa pulseira, vai ser R$10 cada número. Nós precisamos vender o número dessa pulseira, vai ser sorteado aqui no Instagram, mas nós do grupo do propósito é que vamos vender, para você ter oportunidade de semear no nosso ministério. Hoje o nosso ministério ele já acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Então a gente tem abençoado a vida de mulheres, nós temos cuidado de mulheres, não só na parte espiritual, mas nós temos cuidado na vida física, nós temos abençoado a vida de mulheres na área física, na área sentimental, na área financeira, na área familiar, em todas as áreas, e profissional. Aguardem aí que vocês vão ver. E uma coisa que eu falo sobre a semente, é que a semente que a Marlene plantou na minha vida há mais de 7 anos está dando frutos agora. Então eu acredito que você pode sim semear um número de R$10 no nosso ministério e fazer com que outras pessoas tenham oportunidade. Hoje o ministério começou, ele nasceu com 8 mulheres. E nesse período de 21 dias, vocês vão ter oportunidade de conhecer cada uma delas. Deus colocou mulheres empresárias, Deus colocou mulheres dona de casa que cuida de maridos com afinco e da casa, que tem estratégia, são empreendedoras dentro do seu lar, no nosso meio. Deus colocou mulheres com visão de águia no nosso meio. Deus colocou mulheres que atraem, que ensinam pelos dons e talentos. E vocês, à medida que o propósito for passando, vocês vão ver quantas coisas ainda tem para vocês nesse propósito. E hoje, tarefa de hoje, a Marlene gosta, ela esqueceu que eu pedi ela para falar da atividade do dia, eu tenho certeza que ela esqueceu na mente, mas ela queria falar, ela gosta que todo mundo escreve todo dia uma listinha de 5
coisas que tem para agradecer, não é isso, Marlene? Todo É dia, isso quando mesmo, acordar, gente. Isso, eu esqueci de fazer. Gente, eu tô meio perdida, ó, a primeira vez que eu apareço assim, porque aqui, ó, eu achei que eu nunca ia fazer isso, então é uma coisa que Deus trabalhou na minha vida também. vamos preparar É para o uma coisa print, que Deus então, Marlene. destravou. Eu vou colocar a pulseira Lembrando, aqui. lembrando que essa Vou colocar. pulseira ela foi doada, alguém plantou uma semente. Gente, semente é outra coisa também que Deus me fez entender, que eu não entendia. O valor da semente, gente. Semear, você não tem noção o que que é semear, porque falar de dinheiro é um negócio muito difícil, né? Mas eu aprendi isso e vocês também podem aprender. Então a tarefa de hoje é o quê? Pegar seu caderninho e vamos lá escrever os nossos motivos de gratidão. Deixa lá. 5, pelo menos 5. E deixa Pelo... nos comentários também. Quem está nos grupos do propósito, a tarefa de hoje vai ser 5 motivos de gratidão, tá? E nós vamos fazer o Isso. print com a pulseira. A pulseira realmente, gente, foi uma doação, uma oferta. Essa pulseira custa R$ 3.500, do jeito que ela tá aqui, tá? Talvez vocês são igual eu também não entendo o valor disso, mas quem conhece sabe, é uma pulseira da Pandora, ela é toda original e ela tem os berloques originais, tem um berloque de pintura da Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, de Paris, é uma pessoa que gosta de viajar, que Deus já levou ela em algumas nações, gosta de animais e gosta de pintura, de arte. Então, os berloques dela são todos da Pandora e já vem aqui na pulseira. Aí depois você coloca mais, mas ela já tem esses. É uma pulseira toda original. E aí a gente ganhou essa pulseira no nosso ministério. E o nosso ministério tem várias coisas. A gente oferta higienização facial na vida de mulheres, a gente faz chás da beleza, a gente cuida de mulheres mesmo no nosso meio, a gente incentiva mulheres a ter o autocuidado, a cuidado emocional. Então a gente não só trabalha a parte espiritual, não, porque a gente entende, né, Marlene, que esse período que Deus nos uniu foi para desenvolver todas as áreas, que nós não somos só um corpo. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E a estratégia que Deus deu para o ministério é da gente cuidar da mulher integralmente. Eu, por exemplo, gente, eu não tenho... Vou falar com você assim, a minha maior luta para aparecer aqui é qual blusa que eu vou vestir, se eu coloquei um brinco e se eu penteei meu cabelo. Porque tem dia que vocês vão perceber assim, ó, com o meu cabelo não penteei, não, eu esqueço. Por quê? Porque eu aprendi a não pentear cabelo a vida toda. Aí, Denise, sério, ué? Essa é a minha dificuldade. E o que tem? Eu não tô nem aí pro que você pensa. É a minha limitação. E eu não sofro com isso. Então, eu não sofro para preparar a palavra aqui. Eu sofro para arrumar o cabelo, o brinco. Aqui hoje eu fui colocar essa pulseira para falar dela com vocês. Deus deu um anel para o grupo do ministério, vocês vão saber como é que funciona esse anel, a coisa mais linda sobre paternidade, até o final do propósito vocês vão entender. Então, essa é a parte que Deus está desenvolvendo em mim. Eu gostava de tomar água no copo de mastomate e falava assim, não quero saber desses copos bonitos, não. Eu gosto de copo de mastomate. Falava desse jeito ainda. E aí, quando eu ia para a casa da Marlene, ela colocava essas taças bonitas na mesa, uns copos bonitos, eu ficava até com vergonha, fazia até assim, ó. Aí eu fui levantando, melhorando. Aí hoje eu coloquei a taça para lembrar disso. Olha, Marlene, hoje eu não ligo, hoje eu vou água na taça. Então, Deus quer nos tratar por inteiro, né? Como princesas, como filhas amadas, e Deus, Ele nos deu uma paternidade do céu, então Ele vai cuidar de nós em todas as áreas. Se a minha dificuldade é essas coisas simples, que é pentear um cabelo, eu estou aprendendo, eu estou me esforçando, e se eu contar para vocês que é um sacrifício terrível, é um sacrifício terrível, para mim é algo que me custa. Não custa para mim aparecer aqui e falar com vocês. Para mim custa ir lá dentro, colocar um brinco, arrumar, para poder aparecer aqui, trocar a blusa, que dá vontade de vir de pijama todo dia. Entendeu? Então são coisas simples, mas Deus está nos moldando. Então, esse ministério é um ministério que até o final do propósito,
Deus vai achar a área da sua vida que está travada. E no final eu acredito que Deus ainda vai liberar para a gente poder entregar a roda da vida, né, Marlene? Para elas Sim. saberem exatamente aonde que elas estão paralisadas. Uhum. Então, gente, fica isso. Hoje vocês têm que escrever 5 motivos de gratidão para Marlene ler, que ela vai responder comentário por comentário, tá? Vou ler Coloca lá todos lá. 5 motivos de gratidão e ela vai liberar uma palavra profética sobre a sua vida nos comentários. Então, Isso. seja abençoado pela Marlene. Vai lá e escreve, baseado na sua gratidão, ela vai liberar uma palavra vinda do céu para a sua vida. Um beijo para vocês, Marlene. Muito obrigada. Eu que Que Deus agradeço. abençoe sua vida. Eu sei que Deus está cuidando de você em tudo aquilo que você precisa. Eu sou imensamente grata por ter você na minha vida. Deus Eu te também. abençoe. Amém. Ótimo dia, Fiquem gente. com Deus. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.